bem, nós estamos aqui mais uma vez para trazer para você que assiste os vídeos do canal TV Ipiaçu em seu departamento, porque nós temos divisões neste canal. Nós falamos também sobre o Espiritismo aqui em Ipiaçu e chamamos esse departamento de TV Ipiaçu Espírita, exatamente para falar de temas que cabem dentro de um canal espiritualista que visa também trazer informações a este respeito para aqueles que acompanham o canal. 20 serviços que o Espiritismo faz por você. Nós vamos neste vídeo falar de 4 desses serviços. É uma mensagem de André Luiz, psicografada pelo médium Valdo Vieira, e fala de serviços ou de auxílios que o Espiritismo traz para a humanidade. Então aquele que é espírita, que busca o conhecimento espírita, irá entender este assunto com mais facilidade, e também aquelas pessoas amadurecidas para esta área de conversa, de assunto. O Espiritismo, segundo André Luiz, integra você no conhecimento da sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. Quer dizer, nós não somos aquele ser que apenas respira. Você sabe exatamente o que está fazendo neste mundo? Você sabe para que você vive? Qual o objetivo de estar aqui? Qual o objetivo de ter que vir a este mundo, criar filhos, família? Então o Espiritismo, ele vai nos integrar a este conhecimento, como seres criados por Deus, destinados a evoluir, a aprender, a se tornar cada vez mais sensíveis para vivenciar um dia no plano espiritual, que é o nosso mundo de origem e verdadeiro, a alegria e a felicidade destinada aos seres, aos filhos de Deus. O Espiritismo, segundo, expõe o sentido real das lições do Cristo. Então quem não lembra do exemplo de Chico Xavier, quem não prestigia pela internet mesmo o exemplo de Divaldo Franco, quantos e quantos trabalhadores espíritas, conhecedores do Evangelho, praticam o Evangelho de forma cabal, de forma indiscutível, com entidades de apoio à mulher, de apoio às crianças, visitas. Então o Espiritismo faz com que os seus adeptos vivenciem de verdade as lições do Cristo. E não estou dizendo aqui que sou eu. Estou falando dos exemplos que vimos pelo Brasil afora. E os mentores espirituais da humanidade, que são os nossos dirigentes do plano espiritual, também se intuem pela medida do Evangelho nas diversas regiões do planeta. E isso o Espiritismo nos explica, ele nos expõe. O Espiritismo, então, ele retira do ser humano, ele suprime as preocupações originárias do medo da morte. Porque uma das coisas que mais dificultam a vida do ser humano é o medo. O medo atrapalha o ser humano em tudo. Medo de procurar uma saída para seus problemas, medo de enfrentar a vida, medo de enfrentar algumas dificuldades, inclusive de convivência. Então o medo atrapalha as pessoas de investirem em si mesmas. Mas o medo da morte é o medo que o Espiritismo matou. Quem é espírita de verdade, estuda o Espiritismo, sabe que a morte não existe. E inclusive o Espiritismo prova que a morte não existe. Então nós temos diversos estudos científicos que traz para nós esta realidade. O Espiritismo também revela para nós o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais.
Por que algumas pessoas nascem pobres? Outras nascem ricas? Nascem em berço de ouro? Por que algumas pessoas têm problemas a vida inteira e outras vivem como se fosse no mar de rosas? Então nós vamos observar que há, para a espiritualidade superior, motivos para que a gente passe por determinadas provações ou determinadas situações, porque isso vai trazer para nós aprendizado, lembrando que o que importa é a nossa vida do outro lado, a nossa vida como espírito, a nossa vida como espírito eterno. E aí nós vamos entender a questão da reencarnação como uma necessidade, porque não é em 80 anos, 100 anos que nós vamos chegar à perfeição. E também, se existe o plano físico, ele tem que ter um objetivo. Afinal de contas, uma vida humana é como uma flor que nasce, fica exuberante rápido e fenece rapidinho, em questões de tempo, em questão de universo e tal. A Terra tem 5 bilhões de anos de existência, mais ou menos, de 4,5 a 5 bilhões. Uma existência nossa aqui é como se fosse uma luz que piscasse. Então, o Espiritismo vai rebobinar, né? Ele vai emendar aí as informações que nós precisamos para que consiga uma informação geral que venha a nos conscientizar de que nós somos espíritos, filhos de Deus, e estamos aqui destinados a aprender, a crescer, a evoluir. Bom, eu vou no próximo vídeo falar dos outros serviços, de pelo menos mais 4 desses serviços que o Espiritismo traz para nós. Então nós vamos encerrar por aqui. Vocês sabem, o pessoal que conhece o canal, o meu nome é Gilmar Divino, e nós temos um trabalho aqui no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Ipiaçu. E convidamos aqueles que se interessarem a participar. Nossas reuniões são às 8 horas da noite, em toda a segunda-feira. Então que Deus esteja no coração de todos. Próxima semana a gente publica um pouco mais desses 20 serviços que o Espiritismo traz para nós na mensagem de André Luiz, psicografada por Valdo Vieira. Muito obrigado.